Estamos aqui falando sobre a questão da distribuição de renda. Eu vou apresentar aqui ao Fábio Medeiros o que eu apresentei em Lisboa, que é como usar a distribuição de renda como um acelerador da economia. Além desse projeto municipal, eu apresentei no Congresso Internacional da BIAN, no 17º, que foi em Lisboa, uma ferramenta econômica de como usar a distribuição de renda para acelerar a economia, com o objetivo de expandir o mercado de consumo. Hoje, o Banco Central ele administra a economia basicamente só com freio. Quando está muito aquecido, gerando inflação, ele aumenta a taxa de juros. Mas ele não tem um acelerador. Então, dentro desse quadro da quarta revolução industrial, que dentro de 25 anos não teria emprego para todo mundo, que é diferente do momento atual, que a pandemia acelerou todo esse processo, então a gente vai ter que fazer uma adaptação nessa ideia, mas eu acredito que ela possa ser útil. O que eu fiz? Eu fiz uma projeção, aqui nessa linha verde, é a questão do percentual de empregos, né, que hoje a gente aumentou, mas na época a gente tinha em torno de uns 12, 15% de desempregados. Oxford falou que teria uma redução de 47%, mais ou menos por aqui, e a outra informação que a gente sabe é que nunca vai zerar, né? Assim eu tenho. Né? Assim espero. Então tem uma queda na curva de empregos, e eu fiz um cálculo. Se a gente pegar e distribuir 5% da arrecadação dos impostos federais, dividido pelos 209, 210 milhões de brasileiros, nós vamos chegar a R$ 40,72 por pessoa. Então, se a gente começar agora a fazer essa distribuição, eu fiz uma projeção: quando é que a gente encontraria um valor suficiente para uma pessoa ter uma vida digna quando não tiver mais emprego para todo mundo. Perfeito. E para isso eu precisei estabelecer uma meta, que seria uma meta moralmente aceitável, de tal forma que a gente pudesse acelerar, sabendo que a gente está indo por uma coisa que tenha um sentido. E os meus estudos levaram a escolher um valor que é por duas razões. O que o DIEESE diz que deveria ser o salário de um trabalhador, perto de R$ 2.400, e o custo do encarceramento do indivíduo, que nas minhas pesquisas, nas prisões estaduais, está em torno de 1.833, nas prisões federais, uma média de 3.333, então os 2.400 está entre um e outro. Eu coloquei dentro desse projeto como uma meta esses R$ 2.400 por cidadão. Sendo que a ferramenta econômica ela está no curso daqui até lá, que é até mais importante do que a própria meta. Então, começando com 5%, esses R$ 40, ninguém vai deixar de trabalhar por causa de R$ 40 por mês. Perfeitamente. Né? Então, eu fiz duas simulações com planilha de cálculo, tudo certinho. Caso a gente tivesse um crescimento real do PIB de 2% ao ano, que é uma coisa bastante razoável. A gente não tem tido nos últimos anos, né, por conta das crises econômicas, mas é quase que o mínimo desejável, uns 2%. Então, caso a gente tivesse esse crescimento, a gente chegaria nesse valor daqui a 163 anos, um pouco longe demais. Mas caso a gente tivesse um crescimento do PIB de 4%, que seria uma projeção otimista, mas também realista, sim, sim. Né? A China teve durante 3 décadas crescimento aí perto de 10%. Mas falar de 4% não é nenhum absurdo. Assim. Não é um patamar tão alto para ser pensado. E com a variação do percentual a ser distribuído, aumentando 1% ao ano, a gente consegue atingir essa meta em 45 anos,
que é a meta que eu estou colocando, mas um dos objetivos da ferramenta econômica é gerar uma estabilidade na economia. Como? Em momentos de crise que tiver uma retração da demanda, o presidente do Banco Central acelera o percentual a ser distribuído. Em vez de crescer 1% no ano, vai crescer 1,5%, vai crescer 2%. Perfeito. De tal forma que a gente, sabendo que estamos indo para uma meta moralmente aceitável, a gente consiga reduzir esse prazo de 45 para os 35 anos a alguma coisa parecida. Sim. Né? Vai ter uma ferramenta para tirar da inércia no momento que estamos em baixa. Né? Exatamente. Em baixa. Eu faço uma analogia dessa ferramenta a um motor de centro numa caravela econômica. Se o vento diminuir, você injeta mais energia no sistema e mantém a estabilidade do crescimento econômico. Isso aí. Né? Isso aí. Então, com isso, a gente vai ter um ambiente mais favorável. Eu apresentei essa ideia a um colega e ele falou: Lessa, se eu tivesse 5% para colocar, eu colocaria na educação. Ele não entendeu o meu projeto. Esses 5% que a gente vai colocar na economia vai fazer com que toda a economia cresça e vai gerar mais impostos e mais arrecadação, que vai permitir ao governo federal a financiar a educação, a saúde, a segurança, todos os outros projetos. Então, trabalhar, como você falou mesmo ali naquele exemplo, trabalhar no elementar, no nível mais baixo da base. Automaticamente, a reestruturação para cima começa a ser uma recíproca. Exatamente. Então, a ideia é de usar esse acelerador anticrise, para a gente estabilizar o crescimento. Exemplo na educação, vai gerar um retorno, mas vai ser um retorno que vai A demorar muito um pouco prazo, mais para vir. E que fica dependendo dos ventos internacionais, sim. de toda essa questão econômica que a gente sabe que é sofrida. Exatamente. Se a gente tiver um mecanismo para estabilizar o crescimento, isso vai inclusive facilitar, por exemplo, uma indústria que já está com a sua produção no limite. Ela fica com medo de abrir uma nova fábrica, porque ela não sabe se vai ter uma queda da demanda. Exatamente. Se ela souber que o Banco Central tem um mecanismo que, em caso de demanda, ele consegue acelerar a distribuição, ela vai ter mais confiança de abrir uma nova indústria e, com isso, gerar mais empregos. Né? E aquecer toda a economia. E automaticamente investidores também vão se sentir mais confiáveis, mais seguros e injetar no mercado. Exatamente. Porque ele sabe que ele não vai perder aquilo ali se houver algum problema, vamos supor assim. A economia dá uma estabilidade, né? Então, eu acredito que essa ferramenta econômica pode ser muito, muito útil. Então, aqui esses dois gráficos mostram essa projeção do crescimento. E você pode observar, aqui 2018, que até assim em 2044, o impacto ela vem bem pequenininha, né? E aí depois, como é uma aceleração, né? Ela vai pegando e aí depois ela ganha mais velocidade. Entra o tal do efeito exponencial. Exatamente. Porque também... que falou ali no vídeo. Também. Então, uma coisa encaixa com a outra. Sim. E aí... aqui você tem os números da planilha, né? Que eu fiz as duas projeções. Perfeito. E esses números me deram um outro gráfico que me deu uma surpresa, que foram essas barras brancas. Eu fiz a comparação e coloquei a arrecadação estimada, ou seja, a arrecadação sem usar a distribuição de renda como acelerador da economia, e a arrecadação estimulada. Se a gente usar essa ideia da distribuição de renda com o objetivo de acelerar a economia, a gente vai ter uma diferença. Vai ter um efeito, maior e melhor. Né? E aí o que aconteceu, que foi uma surpresa para mim, é que depois de 37 anos, a arrecadação chega a dobrar nesses parâmetros de 2% e 4%. E quando chegar aos 45 anos, chega a ser quase 3 vezes a arrecadação.
Seria precipitado dizer que aí o investimento se paga? Exatamente. É o que eu falo ali, que essas barras brancas no gráfico demonstram que o incremento da arrecadação gerado pelo estímulo do acelerador da economia, ou seja, sem a aplicação da ferramenta, esse dinheiro a ser arrecadado não existirá. Porém, a possibilidade dele existir viabiliza o projeto. Sim, só de se levantar a bandeira isso existe, outros já olham com melhores olhos e isso daí já ajuda. E eu ainda coloco que eu estou sendo conservador. Eu não estou nem levando em consideração esse efeito que você está falando, que eu acredito nele, que vai ser as pessoas tendo confiança no ambiente econômico, vão investir mais. É o marketing do próprio produto. Exatamente. Ele vai se vender. E aí, quando eu apresento esse gráfico, eu fico um pouco receoso de colocar essa ideia, mas até o Denilson, quando eu apresentei isso a ele, ele me deu um excelente argumento, que da mesma forma que o ministro Paulo Guedes está falando que de como diminuir os impostos para metade, seria, pega a arrecadação do ano, usa o mesmo valor no ano seguinte, sempre todo ano o PIB cresce, e aí você vai diminuir 1%, 2% do imposto, e você fazendo isso durante uns 10, 20 anos, você vai conseguir reduzir o imposto. Aqui o pensamento também é semelhante, porque à medida que você vai passando os anos, você vai... exatamente, é invertido. Você aumenta a arrecadação e aí permite que você aumente a distribuição de renda. Sim. Aumentando a distribuição de renda, impacta na base. Se a base se fortalece, você gera mais arrecadação, que permite você aumentar o percentual a ser distribuído. Sim. Então a conta fecha, né? E por isso que eu acredito que essa ferramenta na mão do presidente do Banco Central, a gente vai ter um crescimento melhor da economia e uma sociedade mais justa, que deve ser observada a questão da velocidade do crescimento, o equilíbrio entre a oferta e a demanda, para que não gere inflação. Perfeito. Então, o presidente do Banco Central vai analisar um momento que ele pode acelerar, ou se ele precisar frear, ele já tem um mecanismo tradicional. Sim. Né? Então, é por isso que eu acredito que a distribuição de renda possa ajudar a economia referente à quarta revolução industrial, e agora, referente à pandemia, usar essa ferramenta econômica para a gente usar no reaquecimento da economia logo após o término da pandemia. E é isso que eu quero apresentar. Então, isso eu acho. Tomara que eles consigam perceber, ou nós façamos eles perceberem, que esse prolongamento de até um ano dessa renda surta efeito, como essa ferramenta emergencial aceleradora, e que consigamos implantar isso aqui para poder servir de exemplo. Exatamente. E dizer para eles, olha, isso daqui é o seguinte, a prospecção de chegarmos ali no final daquela expectativa é muito grande. Só que aquilo tem que existir para que nós vejamos isso. É o lance lá do sine qua non. Senão não vai funcionar. Precisa de acreditar nisso daqui e precisa de ser implantado. Não vai ver resultado daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Mas a longo prazo, o negócio vai isso crescendo. começa a retornar. Vai ter que ter paciência. Mas o mais importante é a questão do ambiente. Na hora que todo mundo souber que o presidente do Banco Central tem um mecanismo que ele possa combater as quedas da demanda, isso vai gerar uma confiança em todo mundo que vai permitir que a economia flua com mais desenvoltura. Exatamente, vai fluir melhor e de uma forma mais tranquila, né? Exatamente. Porque assim, eu não vou frear na curva não, porque senão eu perco torque. Não, pode frear, você tem um motor para isso. Exatamente. Se a sua máquina está provida agora de um acelerador, isso. pode...
tem injeção de combustível para que essa máquina volte a andar por isso eu chamo de uma ferramenta econômica. Isso aí. Né? Então eu fico muito feliz que você visualizou junto comigo legal, aqui. Legal, tá bem interessante. Legal, e eu vou pegar esse vídeo e mandar para os economistas que podem conduzir isso até o presidente do Banco Central, ao ministro Guedes e a quem possa contribuir com a economia. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.